Olá, seja muito bem-vindo ao Destravando Códigos da Vida. Aqui todos os dias você acessa mensagens que despertam sua mente, fortalecem seu espírito e ativam seu propósito. Porque quando você muda por dentro, tudo muda por fora. E hoje você vai dar um salto. Hoje você vai virar uma chave. Hoje algo vai se reorganizar dentro de você. Agora respire fundo. Feche os olhos por um instante, abra a sua mente e mergulhe na sua intimidade. Porque a partir de agora, essa mensagem é só entre você e Deus. Talvez você tenha deitado agora com o corpo pesado, mas com a mente ainda acesa. Talvez o dia tenha terminado lá fora, mas dentro de você ainda esteja tudo acontecendo ao mesmo tempo. Talvez seus olhos estejam cansados, mas seus pensamentos continuam correndo como se o dia ainda não tivesse acabado. Se for assim, fique aqui. Não precisa mudar de posição. Não precisa entender nada agora. Apenas escute. Essa noite não chegou para te cobrar. Essa noite chegou para te cuidar. Você passou o dia inteiro tentando dar conta de tudo, tentando segurar o que parecia escapar das suas mãos, tentando não demonstrar o cansaço, tentando ser forte quando, por dentro, só queria desligar tudo. E ninguém vê esse peso silencioso que você carrega. Ninguém vê quantas batalhas você vence no escuro. Ninguém vê quantas vezes você sorri por fora, enquanto por dentro só quer desligar tudo. Hoje, você não precisa provar nada para ninguém. Hoje você não precisa resolver nada. Hoje você não precisa vencer nada. Hoje você só precisa descansar. Talvez você esteja acostumado a dormir cansado, mas não apenas do corpo. Cansado da mente, cansado do coração. Cansado de pensar demais, cansado de esperar demais, cansado de se preocupar demais. Existe um tipo de cansaço que não se resolve com sono, só com entrega. Talvez hoje seja essa noite, a noite em que você decide soltar o que tem pesado no seu peito há tanto tempo, a noite em que você decide não lutar mais sozinho. A noite em que você decide confiar, mesmo sem ter todas as respostas. Você não precisa entender o amanhã agora. Você não precisa saber como tudo vai se resolver. Você não precisa enxergar o caminho inteiro. Você só precisa dar descanso ao seu coração neste momento. Tem coisas que você não precisa levar para dentro da madrugada. Tem dores que não precisam atravessar a noite com você. Tem culpas que não merecem dormir ao seu lado. Solta. Mesmo que seja devagar. Mesmo que ainda doa um pouco. Solta. Talvez você esteja tentando controlar tudo porque tem medo de perder, medo de errar, medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de não dar conta, medo de repetir dores antigas. Mas viver em estado de alerta o tempo todo também machuca, também adoece, também esgota. Você não foi criado para viver em guerra constante. Você não foi feito para carregar o mundo nas costas. Você não foi feito para sustentar tudo sozinho. Você foi criado para respirar, para confiar, para descansar, para recomeçar. Talvez você precise ouvir isso nessa noite com clareza. Você não está sozinho. Mesmo quando ninguém pergunta se você está bem, mesmo quando ninguém percebe o seu cansaço, mesmo quando parece que você só tem você. Existe um cuidado maior do que a sua dor. Enquanto você descansa, algo trabalha. Enquanto você dorme, algo se move. Enquanto você solta, algo se reorganiza.
Talvez você esteja cansado de esperar mudanças que ainda não chegaram. Cansado de orar e não ver resposta. Cansado de confiar e se decepcionar. Cansado de acreditar e não ver resultado imediato. Mas nem toda resposta chega fazendo barulho. Algumas chegam em silêncio. Algumas chegam por dentro. Algumas chegam enquanto você dorme. Talvez Deus esteja te ensinando no silêncio aquilo que você não conseguiria aprender no barulho. Nem tudo se resolve no impulso. Nem tudo se vence na força. Algumas batalhas se ganham no descanso. Talvez você esteja se perguntando quando tudo vai mudar, quando essa fase vai acabar, quando esse ciclo vai se fechar, quando esse peso vai sair do seu peito. Mas e se hoje não for o dia da virada, e ainda assim você puder descansar? E se hoje não for o dia da resposta, e ainda assim você puder dormir em paz? Paz não vem quando tudo está resolvido. Paz vem quando você decide não lutar sozinho. Você não precisa resolver sua vida inteira agora. Você só precisa descansar essa noite. Agora, enquanto essa mensagem continua ecoando aí dentro, permita que sua mente desacelere um pouco mais. Permita que seu corpo relaxe um pouco mais. Permita que seu coração descanse um pouco mais. Você não precisa segurar o dia inteiro dentro da noite. O dia acabou. Agora é tempo de repouso. Enquanto você respira agora, talvez comece a perceber algo diferente. Um espaço se abrindo por dentro. Um silêncio que antes parecia impossível. Um afrouxar lento das tensões que você nem sabia que estavam tão presas aí dentro. Talvez o seu corpo ainda esteja cansado. Talvez a sua mente ainda esteja inquieta. Mas algo já começou a mudar. E às vezes é assim que começa. Não com uma revolução, mas com um alívio sutil. Você passou tempo demais tentando prever o que ainda nem aconteceu. Criando cenários na mente. Antecipando dores que talvez nunca venham. E isso roubou de você algo precioso. O agora. O agora é esse momento em que você está respirando. O agora é essa noite que te envolve em silêncio. O agora é esse espaço seguro entre um pensamento e outro. Você não precisa resolver o futuro agora. O futuro é trabalho de Deus. O agora é trabalho seu. Talvez você esteja cansado de lutar contra pensamentos que aparecem sem pedir permissão. Pensamentos de medo, de fracasso, de insuficiência, de culpa, de arrependimento. Eles chegam como se fossem verdades, mas a maioria deles é apenas ruído. Nem tudo que passa pela sua mente merece ser acreditado. Nem tudo que você pensa é real. Nem tudo que você sente define quem você é. Você não é seus piores pensamentos. Você não é seus erros do passado. Você não é suas quedas. Você é alguém que continua. Mesmo com medo. Mesmo cansado. Mesmo sem entender tudo. Talvez hoje você precise perdoar alguém. Talvez você precise se perdoar. Talvez você precise aceitar que não deu certo como você queria. Perdão não muda o passado, mas muda o peso que você carrega no presente. Guardar mágoas é como segurar algo pesado, esperando que o outro sinta o peso.
mas quem se cansa é você. Talvez você esteja vivendo com o coração em estado de defesa há tempo demais. Sempre esperando o próximo golpe. Sempre achando que algo ruim vai acontecer. Sempre pronto para se proteger. Mas viver assim também machuca. Porque você nunca descansa de verdade. Nunca abaixa a guarda. Nunca relaxa por completo. E essa noite está te convidando a um estado raro: segurança. Talvez você não se sinta seguro há muito tempo. Talvez você esteja sempre em alerta. Talvez o seu corpo tenha desaprendido a relaxar. Mas agora, só agora, você pode permitir que esse cuidado te envolva. Você não precisa vigiar tudo essa noite. Você não precisa proteger tudo. Você não precisa controlar tudo. Existe um cuidado maior sustentando o que você não consegue. Talvez você tenha aprendido a confiar só em você, porque confiar em outros te machucou. Confiar em promessas te decepcionou. Confiar em planos te frustrou. Mas confiar só em si mesmo também cansa. Porque você percebe, em algum momento, que não dá conta de tudo sozinho. E é exatamente aí que a fé começa a nascer de novo. Fé não é ausência de medo. Fé é descansar mesmo com medo. Talvez você esteja tentando ser forte demais, quando na verdade só precisa ser honesto sobre o que sente. Você não precisa fingir que está tudo bem para Deus. Você pode chegar do jeito que está. Cansado, confuso, frustrado, triste, com raiva, com dúvidas. Ele não se assusta com o que você sente. Ele não rejeita o que você é. Talvez você tenha ouvido a vida inteira que precisa merecer amor, que precisa se esforçar para ser aceito, que precisa ser impecável para ser digno. Mas o amor verdadeiro não funciona assim. Ele alcança primeiro e transforma depois. Talvez você esteja vivendo um processo que você não entende agora. Uma fase que não faz sentido. Uma espera que parece longa demais. Mas quase sempre, quando você olha para trás, percebe que foi justamente ali que algo foi construído em você. Não foi na facilidade. Não foi na zona de conforto. Não foi quando tudo estava funcionando. Foi no aperto, na dúvida, na pausa forçada, no tempo de silêncio. Talvez essa noite seja uma dessas pausas. Não como castigo, mas como cuidado. Você não precisa acelerar o que ainda está sendo preparado. A pressa estraga processos. Pressa quebra ciclos antes da hora. Talvez você esteja tentando sair rápido dessa fase, porque dói ficar. Mas algumas curas exigem tempo de permanência. Talvez você precise aprender algo aqui antes de seguir. E tudo bem. Talvez você esteja cansado de ser forte por todo mundo, de sustentar quem não te sustenta, de ouvir quem não te ouve, de ajudar quem não te entende. Ser forte todo o tempo também te enfraquece por dentro. Você tem o direito de estar cansado. Você tem o direito de não dar conta às vezes. Você tem o direito de querer colo mesmo sendo adulto, mesmo sendo quem sempre resolve. Talvez você esteja com saudade de alguém.
Talvez esteja vivendo um luto. Talvez esteja tentando seguir depois de uma perda que ninguém mais percebe. O tempo não apaga tudo, mas ensina a carregar de outro jeito. Você não precisa esquecer para seguir. Você só precisa aprender a caminhar com menos peso. Talvez hoje você esteja precisando exatamente disso. Aprender a caminhar mais leve. Talvez você esteja se cobrando demais, se punindo por erros antigos, se pressionando por resultados que ainda não chegaram. Você não cresce melhor sob violência interna. Você cresce melhor sob cuidado. A forma como você fala consigo mesmo importa. A forma como você se trata em silêncio importa. A forma como você se julga em pensamento importa. Talvez hoje você precise trocar cobrança por compaixão, exigência por paciência, dureza por gentileza. Talvez você esteja vivendo um momento em que tudo parece frágil. Relações, sonhos, planos, confiança. Mas às vezes o que parece fragilidade é só o início de uma nova estrutura. Antes de um recomeço verdadeiro, quase sempre existe um desmonte. Deus não constrói em terreno instável. Ele primeiro remove o que ameaça a base. E isso pode doer, pode confundir, pode assustar, mas também prepara. Talvez enquanto essa mensagem continua, você comece a sentir o cansaço de um jeito diferente. Não como peso, mas como sinal de que o descanso está chegando. O corpo começa a pedir pausa. A mente começa a aceitar o silêncio. O coração começa a baixar a guarda. E quando isso acontece, algo muito profundo se abre dentro de você. O espaço da confiança. Confiar é deixar de lutar contra tudo ao mesmo tempo. É aceitar que nem todas as respostas precisam vir agora. É permitir que a vida te conduza por alguns instantes. Talvez você tenha passado muito tempo achando que confiar era perder o controle. Mas, na verdade, confiar é trocar um controle frágil por um cuidado maior. Você controla pouco, mas é sustentado por muito. Talvez hoje você esteja chegando no limite das suas forças. E isso não é sinal de fracasso. É sinal de humanidade. Você não foi criado para ser uma máquina. Você foi criado para sentir, para cansar, para parar, para descansar. Existe uma sabedoria no cansaço. Ele te impede de continuar do mesmo jeito. Ele te força a desacelerar. Ele te obriga a olhar para dentro.
Talvez você esteja sendo levado a esse ponto exatamente para mudar algo que você vinha ignorando há muito tempo. Talvez você esteja cansado de repetir padrões, de entrar em ciclos que sempre terminam do mesmo jeito, de se frustrar pelas mesmas razões, de se machucar nos mesmos lugares. E quando você se cansa de verdade, você muda de verdade. Não é a dor leve que transforma. É a dor que te faz parar. Talvez essa noite seja o início de um novo tipo de escolha. Escolha de se respeitar mais, de se ouvir mais, de se preservar mais. Você passou muito tempo tentando agradar, tentando corresponder, tentando ser o que esperavam de você. E pouco tempo sendo quem você realmente é. Mas quem você é precisa de espaço para existir. Talvez você esteja vivendo uma fase de redefinição, de reposicionamento interno, de ajuste de rota. Mesmo que você ainda não consiga explicar isso em palavras, você sente. Algo está mudando. Talvez você esteja começando a dizer não, a impor limites, a se afastar de ambientes que drenam sua energia, de relações que sugam sua paz. E isso às vezes te faz parecer egoísta, mas na verdade te faz saudável. Você não pode salvar todo mundo. Você não pode carregar todo mundo. Você não pode curar todo mundo. Mas você pode cuidar de você. E quando você se cuida, você se torna capaz de amar de um jeito mais inteiro. Talvez você esteja deixando para trás versões suas que já não cabem mais. Versões que foram necessárias em algum momento, mas que agora já pesam. Você não é mais aquela pessoa que suportava tudo calado. Você não é mais aquela pessoa que aceitava migalhas. Você não é mais aquela pessoa que se anulava para não perder. E crescer também é aprender a perder sem se perder. Talvez você esteja se despedindo de sonhos antigos, ou reformulando sonhos, ou criando novos sonhos que ainda não sabe nomear. E toda despedida dói, mesmo quando é necessária, mesmo quando é saudável. Mas a dor da despedida quase sempre abre espaço para algo novo. Talvez você esteja atravessando uma transição silenciosa, sem testemunhas, sem aplausos, sem plateia. Mas é justamente nas transições silenciosas que as transformações mais profundas acontecem. Porque quando ninguém está olhando, é quando você se reconstrói de verdade. Talvez hoje você esteja aprendendo a andar sem tanta aprovação, sem tanto reconhecimento, sem tanta validação externa. E isso dói no começo.
mas fortalece depois. Porque você deixa de depender do olhar dos outros para existir. Talvez você esteja começando a perceber que muitas das suas dores vieram de tentar caber em lugares que nunca foram seus. De insistir onde não havia reciprocidade. De permanecer onde sua alma gritava para sair. E agora? Talvez você esteja ouvindo esse grito pela primeira vez com clareza. Isso é amadurecimento. Talvez você esteja se permitindo sentir emoções que você sempre tentou evitar. Tristeza. Medo. Solidão. Vazio. Mas sentir não te destrói. Reprimir, sim. Quando você sente, você processa. Quando você processa, você libera. Quando você libera, você se cura. Talvez hoje você esteja no meio desse processo de liberação. E processos não são confortáveis. Eles mexem. Eles confrontam. Eles desorganizam antes de organizar. Talvez por isso você esteja se sentindo estranho. Diferente. Mais sensível. Mais introspectivo. E isso é sinal de que algo dentro de você está se movendo. Talvez você esteja começando a perceber que nem tudo que te feriu foi sua culpa. Que nem tudo que deu errado foi por falta de valor. Que nem toda rejeição foi um julgamento sobre quem você é. Às vezes foi só desencontro. Às vezes foi só imaturidade do outro. Às vezes foi só timing errado. Você não precisa carregar culpas que não são suas. Talvez hoje você esteja aprendendo a diferenciar responsabilidade de culpa. Responsabilidade te faz crescer. Culpa te paralisa. Você pode assumir o que é seu, sem se castigar por aquilo que não foi. Talvez você esteja no momento em que sua fé está sendo refinada. Não aquela fé barulhenta. Não aquela fé cheia de frases prontas. Mas uma fé silenciosa. Profunda. Real. Aquela fé que não depende de sentir. Depende de confiar. Talvez você não esteja sentindo nada agora. Talvez você esteja vazio. Talvez você esteja só cansado. E mesmo agora que a noite já avançou, agora que o silêncio já se aprofundou, agora que o cansaço já encontrou um lugar para repousar, talvez você esteja sentindo algo diferente no peito. Não é euforia, não é empolgação, é calma. Uma calma que não vem porque tudo está resolvido, mas porque você decidiu não lutar sozinho. Talvez você esteja finalmente permitindo que a noite cumpra seu papel, não apenas de encerrar o dia, mas de curar o que o dia feriu. A noite não existe só para dormir, ela existe para restaurar. Enquanto você desacelera por fora, algo trabalha por dentro. Enquanto seu corpo descansa, sua mente se reorganiza. Enquanto você solta, algo maior alinha. Você não precisa acompanhar esse processo.
Você só precisa permitir. Talvez você esteja começando a perceber que nem tudo precisa de resposta imediata, que nem toda dor exige reação, que nem todo conflito precisa ser resolvido hoje. Algumas coisas se resolvem melhor depois de uma boa noite de descanso. Talvez você esteja entendendo aos poucos que descansar também é um ato de fé. Porque você descansa quando confia que não precisa controlar tudo. Confiar não é desistir. Confiar é entregar o que você não consegue carregar sozinho. Talvez você esteja carregando preocupações com trabalho, com finanças, com família, com decisões difíceis, com caminhos que ainda não se abriram. E tudo isso pesa. Mas agora você pode colocar esse peso em um lugar maior do que você. Você não precisa atravessar a madrugada resolvendo problemas. A madrugada não foi feita para isso. Ela foi feita para te restaurar por dentro. Talvez você esteja acostumado a deitar com a mente acelerada, fazendo listas mentais, revisando erros, criando diálogos que nunca aconteceram, antecipando cenários que talvez nunca venham. Mas agora você pode interromper esse ciclo. Você não precisa continuar girando dentro da própria cabeça. Você não precisa continuar se cobrando enquanto o corpo pede descanso. Talvez essa noite seja uma noite de rendição. Não no sentido de desistir da vida, mas no sentido de parar de lutar contra tudo ao mesmo tempo. Rendição também é descanso. Talvez você esteja começando a sentir seus pensamentos diminuindo de volume, as imagens ficando mais lentas, as preocupações ficando mais distantes. E isso não é fuga. Isso é cuidado. Você não precisa enfrentar tudo agora. Você só precisa se permitir dormir. Dormir não é perder tempo. Dormir é investir na sua sanidade. Dormir é investir no seu equilíbrio. Dormir é investir na sua próxima versão. Talvez você esteja se acostumando a viver sempre cansado. Como se o cansaço fosse parte da sua identidade. Como se descansar fosse um luxo que você não pode ter. Mas você pode. Você merece. Você precisa. Talvez você esteja aprendendo a sobreviver e agora esteja aprendendo a viver. Sobreviver te manteve de pé. Viver vai te devolver leveza. Talvez você esteja num ponto da vida em que percebeu que força sem paz vira prisão. E paz sem força vira fuga. Você precisa dos dois. E essa noite te convida exatamente a esse equilíbrio. Talvez hoje você finalmente consiga separar quem você é do que você faz. Separar seu valor dos seus resultados. Separar sua essência das suas falhas. Você não é seu desempenho. Você não é seus erros. Você não é seus dias ruins. Você é alguém em processo. E processos não são lineares. Eles avançam, recuam, param, retomam. E tudo bem. Talvez você esteja percebendo agora que nunca foi sobre ter controle absoluto. Sempre foi sobre aprender a confiar no meio da incerteza. Você não foi criado para saber tudo. Você foi criado para caminhar. Talvez você esteja entrando em um novo tipo de relacionamento consigo mesmo. Menos cobrança, mais aceitação, menos violência interna, mais cuidado. E isso muda tudo. Porque quando você muda a forma como se trata, o mundo começa a te tratar diferente também.
Talvez você esteja machucado ainda, mas agora você não está mais se machucando por dentro. Talvez você esteja em reconstrução, mas agora você parou de se destruir. E isso já é um grande avanço. Talvez você esteja carregando perguntas sem resposta, mas agora você não está mais deixando essas perguntas roubarem sua paz. Você entendeu que algumas respostas só chegam com o tempo. Outras chegam de um jeito que você nem imaginava. E algumas nunca chegam. E mesmo assim você aprende a seguir. Talvez você esteja aprendendo a viver com menos certezas e mais confiança. Isso é maturidade. Talvez você esteja começando a entender que o caminho não precisa ser perfeito para ser válido, que a jornada não precisa ser fácil para ser verdadeira, que a dor não precisa ser eterna para ser real. Você não precisa negar o que sente para continuar. Você só precisa não parar. Talvez essa noite esteja sendo diferente porque você decidiu algo importante. Não endurecer mais. Você decidiu continuar sensível mesmo depois das decepções. Continuar acreditando mesmo depois das perdas. Continuar tentando mesmo depois dos erros. E isso exige muita coragem. Talvez você não se veja como alguém corajoso, mas só de continuar, você já prova que é. Talvez você esteja cansado de ouvir que tudo vai dar certo, porque nem sempre dá. Às vezes dá errado, às vezes dói, às vezes perde. Mas mesmo quando não dá certo, você continua existindo. Você continua aprendendo. Você continua se transformando. E isso também é vitória. Talvez você esteja começando a perceber que sua vida não é um atraso. É um processo. Que sua história não é um erro. É um caminho. Que seu tempo não é perdido. É preparo. Talvez você esteja finalmente aceitando que não precisa correr como antes, que não precisa se comparar como antes, que não precisa se punir como antes. E isso traz um tipo de descanso que o sono sozinho não traz. Talvez você esteja sentindo o seu corpo mais pesado agora. Não de tensão, mas de relaxamento. Os seus olhos piscam mais devagar. Sua respiração fica mais profunda. Seus pensamentos se espaçam mais. Esse é o sinal. Você pode dormir. Você não precisa resistir ao sono. Você não precisa terminar nada agora. Você não precisa concluir nada hoje. O dia já fez o que precisava fazer. Agora a noite faz o resto. Talvez você esteja finalmente entendendo que a vida não se resolve toda acordado. Algumas coisas se resolvem enquanto você dorme. Enquanto você dorme, sua mente organiza. Seu corpo restaura. Seu coração processa. Seu espírito se fortalece. Você não está perdendo tempo. Você está se recompondo. Talvez você acorde amanhã com os mesmos problemas, mas não com o mesmo peso. Talvez você acorde amanhã com as mesmas dúvidas, mas não com o mesmo desespero. Talvez você acorde amanhã com os mesmos desafios, mas com um pouco mais de clareza. E esse um pouco já muda tudo, porque a vida muda mesmo assim, aos poucos, no silêncio, de dentro para fora. Talvez agora você já nem esteja mais pensando nas mesmas coisas. Talvez sua mente já esteja entrando naquele estado entre estar acordado e adormecer. E esse é o melhor lugar para plantar novas verdades dentro de você. E este é o melhor lugar para plantar novas verdades dentro de você. Você está seguro. Você está sendo cuidado.
você não está sozinho. Mesmo que tudo pareça incerto lá fora, aqui dentro, agora, existe descanso. Talvez você não precise ouvir mais nada. Talvez você só precise continuar respirando e deixar o sono te levar. Quando você acordar, algo em você já terá se movido. Porque enquanto você dorme, sua mente trabalha. Seu coração reorganiza. Sua vida se alinha. E você nem precisa ver. Agora, durma em paz.